Os que têm um exemplar da Bíblia, tome a sua Bíblia em mãos agora para lermos a palavra de Deus. Deus abençoe o evangelista Dalmo, servo de Deus, está aí trabalhando de um lado para o outro, para que esta festa acontecesse. Realmente a festa está muito bonita, muita coisa aconteceu foi o ano passado que eu estive aqui, retrasado, e agora voltamos, realmente uma festa maravilhosa. Ficamos amigos desse casal, Dalmo e a Ellen Márcia, que estão aí também labutando na obra de Deus, trabalhando para o Senhor, e Deus tem lhes abençoado. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23 de Lucas, e o versículo 26, um versículo apenas da palavra de Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o versículo 26, 23 de Lucas, versículo 26. Quem já encontrou, diga aleluia. Como é que é o nome do irmão do mercado? Cleiton, né? Prazer estar comigo com o Cleiton, sua esposa. Tenho um carinho muito especial por eles, sempre estão aí com a gente quando viemos aqui a Guarapari. Diz assim a palavra de Deus: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Vou ler mais uma vez o texto bíblico, que diz-nos assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos buscar a Deus em uma oração esta noite, crendo que este lugar, mesmo sendo um centro esportivo, esta noite não é outro lugar aonde o Senhor Deus está disposto a nos abençoar. Os louvores de adoração a Deus chegaram aos céus, e agora é o momento em que o Senhor vai falar conosco, através de sua poderosa palavra. Senhor Deus, mais uma vez estamos em sua presença. Eu lhe peço que o Senhor me use, como o Senhor sempre tem feito, falando aos nossos corações, a cada vida, cada servo e serva de Deus, que veio disposto a ouvir sua palavra. Fale conosco de uma maneira especial, manifeste sua glória, pela revelação bíblica deste texto que agora lemos. Em nome de Jesus, cada um de nós venhamos a ser impactados pela sua bendita palavra, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Se o maestro do teclado puder me ajudar, se ele estiver disponível, por favor, solozinho baixinho no piano, por gentileza. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e para a Bíblia Sagrada, neste versículo que agora lemos, estamos diante de um texto que me chama muito a atenção. Todas as vezes que eu volto a ler este versículo, eu percebo algo especial. Estamos vendo a história de um homem, dentre os personagens bíblicos, e dentre muitos personagens bíblicos, há duas classes de personagens. A primeira são os personagens marcantes, ou seja, aqueles que fizeram parte de um espaço maior dentro do cânon sagrado. São os principais personagens bíblicos. Por exemplo, você não pode falar dos patriarcas sem lembrar de Abraão. Você não pode falar dos líderes do Antigo Testamento sem lembrar de Moisés. Não há como falar dos juízes sem lembrar de Samuel e de Sansão. Não há como falar dos reis sem lembrar de Davi. Jesus Cristo, maior personagem do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Mas nós não podemos falar dos apóstolos sem lembrar de Paulo, Pedro, Tiago e João. Por certo, agora também há uma segunda classe de personagens bíblicos. São os personagens chamados anônimos, ou seja, personagens que nós não temos muita informação acerca deles. Dentre os muitos personagens anônimos, alguns deles, nem os seus nomes nós ficamos sabendo. Outros, o seu nome nós venhamos a conhecer, mas pouca informação temos acerca deles. Mas eu percebo que a Bíblia é um livro fantástico por esta razão. Se algum deles estão inseridos, se eles estão informados,
ou se foram citados dentro dos 31.173 versículos bíblicos, é porque Deus, através de seu Espírito, quer nos mostrar alguma coisa acerca deles. Através deles, suas histórias só estão marcantes na palavra de Deus, porque Deus tem algo importante para nos mostrar sobre suas vidas. Dentre estes muitos personagens anônimos, perceba agora, no capítulo 23, versículo 26 de Lucas, um deles, chamado Simão, que o escritor Lucas diz, um certo. Me chama muito a atenção, porque Lucas, dentre os personagens e também dos autores bíblicos e dos evangelistas dos 4 evangelhos, Lucas tem uma diferença muito forte acerca de Mateus, de Marcos e de João. Qual é a grande diferença que Lucas possui dos outros 3 evangelistas? A diferença é que Mateus, Marcos e João estão escrevendo aquilo que eles viram, porque foram contemporâneos de Jesus, andaram com ele, ouviram suas pregações, e aquilo que eles escrevem nos seus livros é aquilo que eles acompanharam pessoalmente. Lucas, diferente disso, ele não escreve o que ele viu, mas ele escreve aquilo que ele ouviu, porque Lucas não andou com Jesus. Lucas aceita Jesus muitos anos depois, quando Paulo, uma vez convertido, vai pregar na cidade de Corinto, e precisando de um atendimento médico na madrugada, é chamado doutor Lucas às pressas, um jovem que havia aprendido medicina no Egito, e agora vai curar Paulo, aceita Jesus, e vai viajar com o homem de Deus, acompanhando e recebendo informações dos fatos que aconteceram. Lucas agora diz que um certo Simão, Cirineu, não é porque o seu sobrenome fosse Cirineu, não. Cirineu porque ele veio, ou vivia, ou habitava, ou era contemporâneo, ou até mesmo morador da cidade de Cirene. Cirene, uma cidade localizada ao norte da África, distante de Jerusalém. A Bíblia diz agora que este homem chamado Simão, não sabemos o que veio fazer em Jerusalém. O fato é que ele lá estava na semana da Páscoa, na sexta-feira, aonde Jesus Cristo caminharia na via dolorosa e carregando sua pesada cruz em destino ao Monte Gólgota, Monte Caveira, para cumprir toda a profecia, para cumprir e justificar toda a lei e preparar a minha e a sua salvação. A Bíblia diz agora que Simão, um certo Simão, vai fazer parte da cronologia histórica. Ele vai marcar sua vida, seu ministério, dentro de um dos principais momentos do ministério de Cristo. Simão, pelo que eu entendo, é um nome judeu. Se Simão é um nome judeu, há 3 hipóteses para acerca da vida de Simão. Como eu não sei a verdade, mas um dia lá no céu saberemos, eu posso citar 3 possibilidades. A primeira é que Simão fora filho de judeu. A segunda é que Simão fosse judeu de nascimento e então migrou para a cidade de Cirene. Quem sabe para fugir do Império Romano, foi viver na África. A terceira possibilidade, a mais remota, mais possível, é que Simão fosse um prosélito, convertido ao judaísmo, e costume desta época, quem convertia-se ao judaísmo, comprava o direito de ter um nome judeu, para não ser discriminado na sinagoga. Então o certo é que Simão professava sua fé no judaísmo. Se ele professava sua fé no judaísmo, e se ele estava em Jerusalém na semana da Páscoa, eu pareço que entendo, imagino, Simão estava cumprindo um voto que todo menino judeu faz para com seu pai. Ele aproxima-se do pai e diz: meu pai, uma vez em vida eu vou a grande Jerusalém, vou celebrar ao Deus dos céus em uma adoração no templo, vou